Olá a todos. Primeiramente aqui registrar a satisfação, né, dessa oportunidade de nós conversarmos, dialogarmos um pouquinho sobre esse processo aí tão diferenciado, eu diria assim, para nós profissionais de educação, tanto professores, gestores, equipe de apoio das unidades escolares, que são os nossos funcionários. Então, é um momento oportuno, diante de tantos acontecimentos, de tantas inseguranças, de tantas situações não vivenciadas por nós, né, afetando o nosso emocional, o nosso financeiro, todo um processo sociocognitivo aí que é próprio do ser humano. E cada um trabalha na sua forma, no seu jeito, enquanto administrar essas situações aí, que são situações diferenciadas do nosso cotidiano já vivido. Nós preparamos aqui algumas telas que vai servir como base da nossa reflexão. Então, são situações que a gente desperta aqui, né, um olhar, e a gente intitulou isso como encaminhamentos pós-pandemia. Nós não sabemos quando isso vai passar, de que forma isso vai passar, o que isso vai deixar, né, enquanto legado, enquanto preocupação, enquanto prejuízo. Então, são aí inúmeras situações que podem ser discutidas. E a gente criou como se fosse um percurso formativo, né? A gente intitulou aí Informação. Então, são muitas informações que o objetivo é amenizar, dar tranquilidade, saber os protocolos que estão sendo criados diante do cenário nacional, estadual, municipal. Então, acho que isso é uma responsabilidade e uma obrigação nossa de conversar com todos os profissionais. E hoje não tem outra forma a não ser através de uma videoconferência, né, através do uso da mídia digital, e é isso que nós estamos fazendo isso, nesse momento agora. Então nós colocamos aqui um pouquinho, só fazendo uma retrospectiva, né, das ações a partir do dia 23 lá de março, né, onde a gente estabelece realmente o fechamento das escolas em virtude da pandemia do Covid-19, e a partir daí a gente começa algumas ações, né, que já é de conhecimento de todos os profissionais, estabelecendo um plano de ação da Secretaria Municipal de Educação, né, estabelecendo meios de comunicação com o profissional nosso, professor, com o aluno, com a comunidade, né, com a equipe gestora, que estabeleceu aí um portal educacional onde as nossas atividades são alimentadas pelo núcleo pedagógico, pelos nossos professores, pelas nossas equipes gestoras, e a comunidade escolar, o aluno, faz dessa ferramenta a sua sala de aula. A gente pode dizer dessa forma, né? É a melhor? Não, mas é a condição que hoje está posta. Então nós temos que fazer disso o melhor, né, com o objetivo de atingir a todos, né, que tenham acesso, que tenham contato, se não for da forma virtual, acessando o portal educacional, ou o Facebook da escola, ou o grupo de WhatsApp criado aí por inúmeros professores, ou até mesmo da maneira presencial, indo buscar a atividade na escola, em virtude de condições socioeconômicas e não ter condições de ter uma internet em casa, né? O lema é nenhum aluno a menos, todo mundo ter condições, embora sejam mínimas, somos realistas, são as condições ofertadas hoje, para a gente não ter esse prejuízo na sua totalidade e manter desta forma a rotina do processo ensino-aprendizagem. Estabelecer momentos na escola, momentos lá em casa, com a família, necessários à continuidade, né, desse ato do processo ensinar e aprender, ou seja, uma rotina de estudo. Quando a gente conversa com as famílias, é isso que a gente coloca. A intenção não é e não pode substituir a família pela escola, a mãe, o pai pelo professor. Isso está muito claro já. E às vezes a gente encontra algumas dúvidas nesse aspecto. Então, esse reforço, essa fala, ela tem que ser sempre entonada, porque ninguém vai substituir o professor. Não é verdade? A escola. E cada um tem papéis definidos. Mas como posso ajudar nesse período? Estabelecendo esses horários,
um lugarzinho para esse estudo, criando condições para que o aluno saiba que, mesmo não estando na escola, indo para a escola, mas ele tem um compromisso, um horário determinado, um período para ele fazer as lições e continuar à distância, né, não presencial, esse processo aí do ato de aprender. E aí as escolas criaram também o seu plano de ação, né? O plano de ação das escolas, ele é de conhecimento de todos, tenho certeza que os diretores apresentaram a vocês, profissionais aí que estão atuando na escola, e o plano de trabalho docente, que seria o plano de aula, não é verdade? Tanto para o ensino fundamental quanto para a educação infantil, que seria o roteiro semanal daquela carga horária, né, que é do aluno enquanto o ato de aprender, e a carga horária já estabelecida, atribuída para o professor semanalmente, que é o momento que ele tem de ministrar a sua aula, de preparar a sua aula. Então, esse plano de trabalho, ele consolida esse documento oficial, que a gente pode dizer assim, que é um documento que já foi solicitado pelo Tribunal de Contas, né, a maneira que está sendo gerenciada e garantida a carga horária, tanto do professor quanto do aluno. Então, são documentos que foram instituídos e já é da rotina nossa, né? Já estamos aí há vários meses, semanas, utilizando esses procedimentos. Eu queria chamar a atenção aqui, né, de todos aí, independente do cargo que ocupa, enquanto profissional que atua na educação, os pontos de atenção, eu diria assim, básica, que a gente tem que ter um olhar, uma reflexão, que tem que tornar um aprendizado no final de tudo isso. A gente tem a experiência, tem a vivência, tem todo esse contexto. Mas aí eu destaquei aqui 3 situações para a gente trazer como reflexão, depois com uma pauta posterior para discussão, para a gente se firmar, se fortalecer, que seria a comunicação, né, escola-família. Comunicação escola-família. Como que ela vai ou está acontecendo, não é verdade? Essa segurança, né, para a família, quando o seu filho retornar, o nosso aluno retornar para a escola. Essa questão que eu acho que é muito importante ser discutida, né, esse gerenciamento aí de como está sendo feito esse contato. Tem lugares, escolas que a gente fala que já está tornando referência, né, porque tem uma proposta política pedagógica que já é comum, né, reunião de pais sempre muito participativa, ações, atividades escolares muito participativa. Então, nesse momento que a gente precisa muito da família para auxiliar o nosso aluno, então é um facilitador se essas ações já estão bem desencadeadas. Todas elas fazem esse movimento, mas aí agora eu acho que é o momento do fortalecimento, né, desse acolher da família, dessa comunicação, que ela não está sozinha, né? As aulas continuam, elas não estão apenas na escola. E dar um significado ainda maior para a escola, um significado maior para o processo ensino-aprendizagem, um significado maior da figura do professor, a importância do professor. Então é um momento oportuno e eu acho que a gente tem que enriquecer e fortalecer esses aspectos de relação com a família. Nós estamos junto com a família, nós estamos fazendo um processo aí, eu não vou dizer assistencial, que eu acho que não é essa a palavra, de direito da criança, no sentido da cesta básica, né, que foi encaminhada para todos os alunos do Bolsa Família. São mais de 1.171 alunos cadastrados no Bolsa Família que estão recebendo a cesta básica. Tivemos um momento aí que a equipe escolar indicou os alunos que, mesmo que não estivessem cadastrados no Bolsa Família, mas tinham aquele olhar da escola, que precisava de um olhar, uma assistência, uma ajuda nesse momento. Então foi preparado o kit merenda. Aí a escola indicou a quantidade que ela achou necessário nesse olhar, nesse diagnóstico, encaminhou, e a coordenadoria de merenda escolar providenciou esses kits merenda, encaminhou para serem distribuídos. E agora, uma fase que é o kit hortifruti, né? Às vezes o professor não está sabendo desse movimento, e é importante o funcionário, todo mundo saber.
O kit hortifruti é resultado da agricultura familiar, as cooperativas que existem no município ou no entorno que fornecem gêneros alimentícios para a merenda. E é um direito do aluno ter a continuidade disso, não da mesma forma da escola, mas que ele leve esse kit merenda para sua casa. Então, esse movimento aí está atendendo de maneira universalizada através do cadastro de quem tinha interesse. Tem pais conscientes, falou que não precisava, que ia deixar para uma família que tivesse menor condições. Então, é bacana esse espírito de solidariedade, reconhecer isso. Só que foi aberto a todos. Nós temos aí a entrega, nessa semana, mais de 6.000 kits hortifruti, onde as famílias estão indo de maneira organizada, mantendo o distanciamento social, com todas as precauções necessárias, né, para evitar essa contaminação do coronavírus, e retirando esse kit. Então, essa comunicação é muito importante. E ela também está existindo entre o professor e a família, o professor e o pai, o professor e o aluno, né? Tem depoimentos nas reuniões nossas, que elas continuam com a equipe gestora, da felicidade de uma família quando o diretor liga para saber: está tudo bem? Como é que está? Está conseguindo fazer as atividades? Então, é um olhar necessário nesse momento que vai fortalecer a ação da escola. Uma outra questão que a gente levanta aqui é a questão da intersetorialidade. A educação sozinha não dá conta do retorno. Por quê? Nós temos aí inúmeras situações que vão apresentar-se e nós vamos deparar com uma realidade totalmente diferenciada. Então, nós vamos ter que ter o apoio aí da assistência social, nesse olhar das famílias que já eram consideradas com necessidades, carentes, né? E aí a gente não sabe a situação dessa família, do desemprego, da questão financeira, da questão emocional, da questão da violência doméstica. Então, essa intersetorialidade ela tem que existir no sentido de apoiar a escola no processo educacional, desse aluno que não vai retornar. Aí eu trago aqui a busca ativa escolar. O aluno que não retornar, qual estratégia nós vamos utilizar? Né? Jamais o ano letivo está perdido. Não está perdido. Ele está prejudicado, isso sim. E tem pais falando, entonando que esse ano já não dá mais nada, né? Às vezes por falta de orientação, né? Por falta de conhecimento. Não, nós temos aí um semestre, com certeza nós vamos retornar e amenizar o prejuízo, né? O prejuízo está aí, está posto para todos nós, enquanto pessoas, seres humanos, enquanto sociedade. E para o aluno também não é diferente. Então eu destaco aqui para nossa reflexão, atenção, essa busca ativa, como nós vamos trabalhar com esse aluno que não retornou, ou que preferiu ficar lá num trabalho paralelo, ajudando o financiamento da casa. Teve alunos ou mães que interpretaram isso como uma férias e não está fazendo nenhum tipo de protocolo, não está procurando a escola, não está fazendo atividade. Então nós contamos aí com a assistência social, com a saúde, não é verdade? Tem famílias que perderam seus familiares, que fazem parte ali do processo por motivos, ou adoeceram, né? E tem uma questão psicológica aí que vai trazer junto, que a gente fala daí que é essa questão socioemocional, tanto do professor, do aluno, nós quanto pessoas. Então, nós não podemos voltar sozinhos. E nós já temos reuniões, estamos estabelecendo alguns protocolos que nós vamos apresentar depois, com essa preocupação. O terceiro ponto para a gente traz para reflexão aí eu diria que é o carro-chefe nosso, a gestão pedagógica. Como começar, como recomeçar, né? Como fazer esse retorno de maneira não traumática, de maneira suave, mas com responsabilidade, com segurança, com apropriação daquilo que nós temos o dever, o compromisso de fazer com nossos alunos. E aí a gente coloca o item principal. Primeiro, a avaliação diagnóstica. Na verdade, como vão retornar esses alunos? De que forma? Onde esses alunos pararam? Teve alunos que foram promovidos, já que a condição desse ano letivo de 2020 entrar direto no reforço,
na atividade complementar, na verdade, com uma recuperação paralela. Quem são esses alunos? Eles vão ter que ser atendidos de imediato. A avaliação diagnóstica vai revelar aquele aluno que não fez atividade remota, não entregou nenhuma atividade, não deu retorno para a escola, né? Como vai voltar esse aluno? Qual é a situação nossa, enquanto professor, enquanto equipe gestora, de preparar, né, esse retorno dele para ele ter continuidade? Como fazer isso? Então, isso é muito significativo, né? E esse retorno já traz junto, diante do processo de rotina, o processo também dessa recuperação da defasagem dessas habilidades, desse conteúdo que está aí e dentro de uma sequência bimestral que está sendo cumprida de forma remota e de forma diante da necessidade e condições de cada um. Então, a avaliação diagnóstica, eu diria que o nosso retorno, que vai ser um retorno fracionado, a gente sabe disso, não vai voltar 100% dos alunos, nós estamos só esperando o posicionamento do governo do Estado de São Paulo para saber se é 20%, 30% e sabermos como nós vamos realizar o agrupamento desses alunos. Nós vamos trabalhar o quê? Números ímpares e pares? Nós vamos trabalhar por aproveitamento, nível de proficiência, né? E qual é a estratégia que a escola, que nós, enquanto grupo, enquanto secretaria, vamos adotar para ter o melhor aproveitamento desse retorno, de maneira fracionada, né? Então, a avaliação diagnóstica vai trazer, vai sinalizar esses momentos, esses caminhos para nós, enquanto profissionais. A questão da saúde mental é um outro item muito importante. Nós temos que ter esse olhar, eu diria que primeiro para o professor, para os profissionais da educação, no sentido de nós nos fortalecermos, né, diante de todo o cenário que a gente vai ter nesse retorno, nesse novo recomeço, né, e adotar algumas posturas, na verdade, na questão de amenizar a ansiedade desses alunos, a dificuldade das famílias que vai ter uma insegurança de mandar o seu filho para a escola, né? A pandemia não vai acabar quando nós retornarmos, né? O vírus está aí. Então, como trabalhar isso? Como trazer essa segurança? Então, essa saúde mental, tanto para o professor quanto para os profissionais que estão na escola, é muito importante. E a gente organizou e tem um protocolo de retorno tentando pautar essa questão aí, né? A gente usa um exemplo muito bacana, né? Quando a gente está num avião e entra uma pane, a primeira orientação que vem, né? Coloque primeiro a máscara e depois você vai socorrer o seu entorno, né? As crianças. Então, acho que é por aí, né? Quem está no comando, no piloto, né? É os professores, é os funcionários, é a merendeira, é o inspetor de aluno, é a equipe gestora, a equipe escola. Então, nós temos que nos prepararmos para esse acolhimento, né? Para daí dar essa atenção necessária e esse direcionamento que vai ser para o aluno e para a família, né? No sentido educacional, emocional, no sentido da segurança, da confiança naquele momento que a criança está na escola, por um período grande, pequeno, vamos aguardar as normativas. E por último, já associado a tudo isso, né, que já está o acolhimento do aluno, seria a tecnologia como complemento, né? Nós temos que sair fortalecido com a tecnologia. Então, são coisas que nós aprendemos, né, a manusear o computador, a mídia. Tinha pessoas que não faziam uso do WhatsApp e teve a necessidade para ter essa comunicação. Não tinha o domínio de uma videoaula, veio para cá ou na própria escola, montou-se equipe para fortalecer e hoje já tem muitas videoaulas com qualidades, né, do nosso professor, conversando, dialogando com o aluno. Então, a tecnologia ela não vem substituir professor, ela não pode substituir professor, isso a gente tem muito claro, né, essa questão. Só que ela é um complemento, né, e ela tem que ficar. Ela não veio passageira, porque nós não temos mais como ficar sem a tecnologia. Nós estamos falando em
atividade complementar, em reforço, recuperação contínua, paralela, todas as formas da gente resgatar esse aluno. E de repente, um entrave nosso era o aluno não vinha no contraturno. Opa, podemos usar a tecnologia a favor desse reforço. Podemos ter atividades que o aluno pode fazer na sua casa, aquele aluno distante do sítio. Então, ele tem a oportunidade de ter a tecnologia como uma ferramenta de suporte, de apoio e jamais de substituição do nosso profissional. Então, eu acho que isso aí a gente tem que deixar como um legado, diria, né? Como um aprendizado, né? Que a tecnologia veio e ela vai permanecer conosco. Então, nós vamos sair um pouco ou muito melhores com esse recurso que às vezes a gente deixava ele de lado, né? Porque a gente preferia o presencial, o olhar, o contato físico, só que hoje, com esse período estabelecido, a tecnologia ela está substituindo e vindo complementar todas as nossas ações. Então, isso é muito importante a gente ter e trazer essa reflexão. Muito bem. Então, esses 3 pontos a gente traz aqui como uma atenção e uma reflexão. E alguns já têm conhecimento dos protocolos de retorno. Então, ele está em construção. Vocês têm aí a equipe gestora, a equipe escola, coordenadores, diretores, vocês podem contribuir. E nós elencamos aqui alguns eixos, né, em termos de estrutura, tentando contemplar e já amenizar a ansiedade. O que vai ter na escola? Quando voltamos? Qual o nosso suporte de apoio? Então, a gente organizou alguns eixos aí e de maneira muito rápida, porque esse material já está na escola com o diretor, vocês vão poder discutir e até mesmo complementar os itens que tem o item aí, que vocês veem aqui está abaixo, com 3 pontinhos. Essa é a contribuição da escola, né? E os gestores já fizeram a contribuição, nós estamos atrelados a todos os protocolos de segurança e de maneira muito rápida, a parte estrutural, que seria limpeza de caixa d'água, detetização, poda de grama, extintores, troca de filtros, que são as condições necessárias, que são cotidianas, vamos dizer assim, né? E ter esse olhar de todo esse procedimento que já está acontecendo na escola. Para quando esse retorno previsto para agosto. Só que a gente não tem esse protocolo oficial ainda do governo do estado de São Paulo. Então, nós estamos nos preparando para esse retorno de agosto. Então, esse olhar estrutural. A questão do material, que a gente chama de EPI, né? Um material necessário de apoio, que seria máscara para todos os alunos e funcionários, né? Elas já estão aqui guardadas na Secretaria de Educação, só não foram encaminhadas para a escola por motivo até que a escola vai ser detetizada, uma série de situações aí, então por motivos de higiene e conservação, até a pedido dos diretores, ela ficou aqui na Secretaria, mas vai ser encaminhada para as escolas. A compra e aquisição de termômetros, né? Aqueles termômetros laser que vai fazer o teste quando o aluno entrar na escola, sabonete líquido, álcool gel, papel toalha, dispenser, material específico de higienização, tapete, panos para fazer multiuso. Então, são questões que é um material de apoio, um material preventivo que vai ser intensificado nas escolas. Então, para vocês terem conhecimento, a questão organizacional, né, o acolhimento, né, a formação de professores em HTPC, em HTPI, em HI, em reunião de pais, reunião pedagógica, como a gente vai se estruturar, como a gente vai fazer esse acolhimento, como a gente vai ter esse olhar para essa hora de atividade pedagógica, entendeu? Coletiva ou individual, da maneira que seja especificada e seja mais fácil de entender, né? A disponibilização de material formativo para a equipe de apoio, que seria protocolos mesmo de como agir em situações ímpares, né, dentro da sala de aula, a reorganização dos ambientes, nós vamos ter o distanciamento na sala de aula, adequação dos recursos, produção de materiais específicos para aquele aluno que precisa de um olhar diferenciado, tem que ter um outro tipo de material, a questão dos alunos de inclusão, né, como trabalhar com eles, como atingi-los, cartaz informativo, né, dos bebedouros, banheiro, etc. Formação da equipe para os processos de higienização, né, a saúde
a segurança do trabalho e a vigilância sanitária vão estar fazendo essa formação da equipe de apoio para poder trabalhar com esses materiais e manuseio. O protocolo de entrada de alunos, né? O horário de entrada, né? Escalonar as turmas, aferir a temperatura, a questão da limpeza, higienização das mãos, lavar as mãos com água e sabão, ela é insubstituível. O álcool gel é importante? É. Só que os profissionais de saúde já revelam isso e já é fato. O principal, lavar as mãos com água e sabão. Essa é a principal higienização. Ela dispensa qualquer situação. O álcool gel numa situação de impossibilidade de não ter, mas é um carro-chefe, eu diria, nesse protocolo. E essa orientação, né, que nós vamos ter que trabalhar isso com os alunos, porque é um hábito, só que não é ainda uma cultura estabelecida. Então, nós vamos ter esse direcionamento. A questão do protocolo da própria sala de aula, disponibilização das carteiras, não é verdade? A pré-escola, eles sentam em mesas ao entorno dela. Como nós vamos nos organizar? Né? Quais os critérios de segurança que a gente pode ter nesse sentido do aluno estar dentro da sala de aula, sem perder o distanciamento social, sem perder essa maneira preventiva, né? O material escolar, é comum nós, professores, termos lá uma caixinha com um monte de material. O aluno que esquece, vai lá pegar o material na caixinha. Nós não vamos poder ter esse momento, porque cada um vai ter que ter o seu material. Higienização dos ambientes, né, no final do dia, portas e janelas constantemente abertas, e outros que podem vir na olhar de cada professor, de cada funcionário que está aí, né, junto agora, dialogando conosco nesse momento. Protocolo de merenda, né, as merendeiras vão ser treinadas também, porque elas necessitam desse aparato, desse cuidado, né, e desse protocolo de lavar as mãos, o distanciamento no local que vai ter a refeição, que é o próprio refeitório, as mesas, demarcar espaço na fila, garantir esse distanciamento com as possibilidades que nós temos dentro de cada cenário escolar. Então, é um protocolo da merenda. A saída de aluno, escalonar a saída de aluno, adequação dos alunos que estão na zona rural, sair antes ou sair depois. Como nós vamos fazer? As famílias na educação infantil, que às vezes tinha aí uma maneira de adentrar na escola para retirar o seu filho, né? Então vai ter que ter a suspensão dessa entrada da família, do pai, para ir retirar o aluno, às vezes lá na porta da sala de aula ou no pátio, né? É uma maneira preventiva, de cautelar, de distanciamento, de cuidados mesmo com a saúde, com a vida. A questão da adequação da saída, né? A escola tem vários portões, um portão, vamos direcionar a saída. O transporte dos alunos, a higienização que vai ter que ter, né, dos alunos que utilizam o transporte, principalmente da zona rural, né, eles não vão ser transportados todos, o ônibus vai ser fracionado também, vem parte dos alunos, parte vem outro dia. Então, são coisas que nós trazemos para reflexão e temos que juntos nos fortalecermos, porque são os nossos alunos, não é o meu, o seu, são os nossos e são frutos do nosso olhar, do nosso carinho, da nossa acolhida desse retorno. E o protocolo para as famílias. Está sendo organizada uma carta aberta às famílias, até alertando que não mande seus filhos com sintoma fora da normalidade de saúde, está com febre, com tosse, espirrando, deixa o filho em casa, né? A obrigatoriedade, isso é muito importante. A escola tem um poder muito bom no sentido da atualização da situação vacinal, né? Eles vão trazer um comprovante da OBS que a vacina está em dia dos alunos, das nossas crianças. Então, já é uma maneira também que, diante da epidemia, existe a questão do sarampo, a questão de outras doenças aí, que pode estar agora nesse momento de inverno, né, vindo à tona. Então, existe a vacinação. E não tem uma cultura. Nós estamos aí na casa dos 50% de vacinação das nossas crianças. Então, com esse retorno fracionado que vai vir, já era uma prática. Ninguém faz a matrícula se não tiver com a carteira de vacinação atualizada. Isso já é na forma de lei. O nosso prefeito, que é médico, que tem esse olhar, que cuida, né, das pessoas, da vida, da saúde, né, ele já instituiu isso já
no ano retrasado, que toda matrícula, o aluno, o pai, o responsável tem que ter a sua carteirinha lá, validada, atualizada, de forma a garantir essa saúde, né, para esse nosso aluno. Então, isso é muito importante, né, quando tem esse olhar, não só nós educadores, mas de quem está gerenciando, por exemplo, o município, os setores da educação, saúde, etc. No caso, seria o prefeito. Então, eu acho que é bacana, importante, e vale a gente fazer esse destaque, esse reconhecimento aqui, né, desse cuidado da saúde que nós estamos tendo aqui na cidade de Porto Feliz. A orientação, né, até mesmo uma rotina, mas trazer isso à tona, né, das crianças, principalmente no período da tarde, da manhã, tomar um banho antes de ir para a escola, no retorno também, acessórios, boné, né, deixar ele para o segundo momento, agora não dá para usar isso. E tudo isso, gente, que a colaboração, isso tem que destacar, do excelente trabalho que a Secretaria da Saúde está fazendo, linha de frente, vigilância sanitária, segurança do trabalho, que vem estar apoiando essas questões. E por último, né, a proposta coletiva em construção, que seria ouvir os segmentos. O que nós estamos fazendo aqui é dialogando com vocês, no sentido que depois vocês vão poder tratar isso diretamente com a equipe gestora. Nós temos aí 29 escolas, é impossível a gente se organizar de uma maneira de ter esse olhar, esse diálogo físico, e até mesmo não é o momento disso, é o momento de distanciamento. O questionário que vai ser encaminhado aos professores também, nesse sentido aí do retorno, sabe, de protocolo de retorno, promover reuniões para validar esse protocolo nosso. Esse é o protocolo do retorno da Rede Municipal de Porto Feliz. A gente pensou um pouquinho em tudo, junto com o gestor e com outros profissionais, e juntamente agora com a contribuição que todo mundo aí da escola, professor, funcionário, vai poder contribuir. Mas validar isso com a saúde, com a vigilância sanitária e segurança do trabalho. Cuidar de vidas é um processo que requer técnica e especialistas. Nós somos especialistas no processo ensino-aprendizagem, mas nós só vamos voltar para a escola quando a saúde, a vigilância sanitária, especificamente do Estado de São Paulo, mediante o cenário regional e municipal, der um alerta que a gente pode voltar e nós teremos segurança desse retorno fracionado para dar continuidade na rotina nossa educacional. Então, eles que vão determinar a nossa volta. Então, nós temos que solicitar, e é um dever, e isso aí já está estabelecido, que eles acompanhem esse protocolo nosso e acrescente coisas que nós, porventura, deixamos de contemplar. E, por último, fechando esse nosso diálogo, esse nosso bate-papo, nós temos um tempo aí, não é verdade? E temos muitos assuntos, mas eu acho que o principal é essa reflexão e esse olhar do que nós estamos vendo juntamente com a equipe gestora. As reuniões nossas são constantes, eu acho que existem diversas comunidades escolares, mas nós temos que ter uma linha de procedimento, né? E a rede municipal, juntamente com os professores e toda a equipe, estabelecer. E para isso a gente estabeleceu um processo formativo, um percurso formativo. A gente colocou um período de 22 de junho a 10 de julho. Aí tem as etapas da educação infantil, né, e do ensino fundamental. E aí a gente colocou como princípio de encaminhamento essa nossa fala, essa nossa videoconferência, esse nosso diálogo aí virtual, né, como abertura dessa semana, para vocês saberem e conhecer o que está sendo proposto, qual é a preocupação, qual é o olhar, né, do Poder Executivo, do processo educacional, o que está sendo feito para acolher essas famílias, para a gente poder ter um menor prejuízo, né, nesse retorno, e vou retornar com segurança, com seriedade, com compromisso. Então nós temos esse primeiro momento que é nosso, né, eu aí junto com vocês, e nós estamos aqui trabalhando constantemente. Tiver ideia, liga, manda ou usa o meio da escola para fortalecer esse processo nosso, esse percurso. Aí teria o diretor trabalhando esses protocolos, mais especificamente de cada escola, porque cada escola tem o seu desenho, a sua estrutura. Então isso é muito importante a gente respeitar. Aí nós teríamos um segundo momento, que é uma segunda semana, de 29 a 3/7,
que seria os HTPC formativo, voltado para o currículo e o ensino remoto. Tivemos aí um conselho de classe ano, termo, temos aí o supletivo, que é um desafio muito grande, e aí a gente avaliar isso, né? Como foi, como está sendo. Nós estamos no segundo bimestre, nós temos que reorganizar algumas estratégias do currículo, nas expectativas de aprendizagem, nas habilidades propostas diante desse novo currículo aí estabelecido, da BNCC, que nós estávamos nos apropriando de tudo isso, e de repente agora a gente está tendo que fazer isso de uma outra forma. Então, é um momento formativo, seria trabalhar essas questões aí do pedagógico. Então, tem as áreas de conhecimento, todas as áreas vão ter um momento específico. Então, nessa semana, dialogando com o núcleo pedagógico, contribuindo com certas estratégias e outras maneiras para a gente se fortalecer. E a questão do momento formativo, da inteligência de emocional mesmo, socioemocional, né, com a equipe de apoio. Os psicólogos estão organizando um trabalho que já está estabelecido com prazo, os diretores já têm isso, já teve acesso a isso, e eles estão trabalhando essas questões aí com nossa equipe de apoio. Então, funcionários de apoio, merendeira, o inspetor de aluno, o pessoal da secretaria, vai ter esse momento, essa discussão, essa conversa, né, com os psicólogos, que tem todo um aparato, uma estratégia de abordar isso, de trabalhar um pouquinho essa inteligência aí socioemocional, eu diria, né, de se acolher, desse retorno, né, dessa volta. Então, a gente está tentando contemplar a escola como um todo, na sua estrutura, no seu aspecto formativo, na equipe que trabalha lá, né, da gente cuidar de nosso profissional, para aí em seguida poder ter esse fortalecimento e cuidar do nosso aluno que estava retornando para as aulas, esse começo, esse recomeço, esse novo formato. E o terceiro momento, que seria o plano de ação do segundo bimestre, na verdade, nós estamos aí com ele posto, cada escola tem o seu, só que a gente tem que ver a questão do aproveitamento. Eu preciso mudar alguma estratégia, né, nesse ensino remoto? Se a previsão é agosto, podemos voltar até na segunda quinzena de julho, né, mas o cenário não indica isso. Ou podemos voltar depois. Mas como reorganizar, né, esse plano de ação da escola, esse plano de trabalho do professor, para que o prejuízo não seja ainda maior para o aluno? Não é verdade? Ele está conseguindo fazer, diante da avaliação do primeiro bimestre, esse retorno. Daí a gente traz aqui, né, o viés da educação infantil. O processo de ensino-aprendizagem, ele se fortalece no vínculo, né, das famílias, na contação de história, no momento de ter uma rotina. A gente tem acompanhado as aulas que as professoras de educação infantil, que é um retorno, assim, eu diria que o dobro de cuidado, que eles não têm autonomia. Os alunos de educação infantil, eles não cumprirão o protocolo de distanciamento. O deles é mão, pé e boca, é abraço, é beijo, na verdade é contato físico, é mordida. Isso é rotina da educação infantil. Como nós vamos trabalhar isso nas creches e nas pré-escolas? Então esse é o momento da discussão, que nós temos essa oportunidade agora. Nós não planejamos a nossa parada. De um dia para o outro, né, nós paramos. Interrompeu as aulas, fechou as escolas literalmente e tivemos o distanciamento. Mas agora nós vamos retornar. Está anunciado, é previsto. Volto a destacar, o ano letivo não está perdido, não. Na verdade, nós temos os nossos prejuízos, mas nós temos condição de preparar o retorno, que é esse processo, esse percurso formativo, que é a nossa proposta de fortalecimento, de diálogo, desse olhar para a educação infantil, desse cuidado com as crianças que não têm autonomia. E aí a gente volta do cuidado com o auxiliar, não é verdade? De creche, das pessoas que estão junto lá na sala de aula, com esse aluno que tem que ser trocado, tem que ser alimentado, amamentado, das mais diferentes formas, interpretações, né? E os outros nossos que precisam de atenção, né? Que são aí do sexto ao nono, que já tem uma certa autonomia, mas tem que ser direcionada. Eles têm noção da gravidade do que está acontecendo, têm noção do processo preventivo de distanciamento, do cuidado dele para com a família.
e desse cuidado nosso na escola. Então, esse percurso formativo que envolve gestor, envolve o núcleo pedagógico, os professores, os psicólogos, toda a equipe, é visando esse fortalecimento na esfera socioemocional, né, na esfera pedagógica, que é necessário e fundamental, e na parte estrutural. Então, seria esses três elementos que a gente já citou lá no começo da nossa fala, tá? Então, é muito importante esse percurso. Ele vai ser detalhado com vocês pelo diretor de escola, pelo coordenador, né, que já tem esse material, está chegando, na verdade a gente teve reunião ontem, teremos ontem da, no dia 17, 18, a gente está com as reuniões aí pautadas, e aí vocês agora, nessa semana do dia 22, né, que hoje seria a nossa abertura, e a gente inicia esses protocolos, tá? Então, eu agradeço a atenção, respeito a condição de cada um, né? Que uns avançam, outros têm maior dificuldade. Eu acho que é um momento nosso de fortalecer, de manter esse espírito de união, de equipe, de solidariedade diante do cenário aí de situação financeira, das famílias que têm que ter um olhar diferenciado, que não têm condições emocionais ou que vêm aí sofrendo uma violência ou que estarão ausentes, não vão retornar aos nossos alunos, isso é inadmissível, né? Então esse é o nosso, diria que protocolo que a gente queria e trouxe hoje aqui para nossa conversa, esse diálogo nosso, tá? Eu diria assim que onde existe vontade, a gente pode falar assim que existe um caminho e existe uma esperança. Eu acho que se nós tivermos essa vontade, que eu tenho certeza que todo educador tem, nós encontraremos sim, né, um caminho e essa esperança nossa desse retorno fortalecido dentro desse processo, ele vai ser suave, vai ser tranquilo, de maneira segura, com toda essa proposta e essa necessidade que nós temos aí, né, de voltar ao nosso novo normal, né? Um novo normal. Se nós voltarmos iguais, eu acho que a pandemia ela veio só causar sofrimento, tristeza. Mas se nós voltarmos melhores, eu tenho certeza que a gente vai saber usar todos os recursos, desde o tecnológico, desde a falta que faz o abraço, o carinho, o diálogo. A gente vai valorizar tudo isso e vai sair como um ser humano melhor. Então, entre o caminho da razão e o caminho do coração, né? A gente escolhe o caminho que seria o caminho do meio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas o caminho do equilíbrio, né? Então, o Eduardo Chinachique, ele trabalha muito isso, e ele está nas nossas videoconferências, ele vai fazer parte do processo formativo, dentro das nossas propostas aí, passadas a vocês profissionais. Então, eu agradeço a oportunidade, eu acho que teria muito mais assunto, mas acho que o principal a gente abordou aqui e vai ser complementado aí na escola, nesse período que a gente estabeleceu como percurso formativo. Contamos com a contribuição de vocês, com esse olhar aí da sala de aula, aí de cada comunidade, de cada escola, para nós termos um protocolo de retorno seguro, de confiança e conseguirmos retomar gradativamente as nossas ações. Então, muito obrigado a todos, um abraço, sintam-se abraçados, né, e fortalecidos no sentido de estamos juntos, né, na caminhada, nas ações e voltaremos melhor, com certeza. Então, um grande abraço e obrigado pela atenção de todos.